Fala, meus queridos alunos! Voltamos para dar continuidade no nosso segundo bloco a respeito de governança corporativa e um termozinho que nós veremos daqui a pouco, que é o compliance, né? Esses dois termos, essas duas matérias, podem aparecer na sua prova em provas moderninhas, provas um pouco mais complexas, né? Provas aí com caráter mais moderno. Bem legal esses dois assuntos, tá? Que tem muita relação, obviamente, é a matéria em si, de administração geral, né? É uma forma de chamar a gestão empresarial de um jeito mais chique, né? É a governança corporativa, tá bom? Então, tá aí para vocês. Paramos nos princípios, né? Os 4 princípios da governança corporativa. Só recapitulando quais são os 4 princípios que vão nortear esses pilares. É o princípio da transparência, da equidade, prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Não deixem de estudar isso aqui, despenque em prova, é questão dada para vocês, hein? Não pode errar princípios. E tá aqui, né, meus amores? Não esqueçam, olha aqui, ó. Então, confira essa ilustração que resume os conceitos apresentados acima. Então, nós temos aqui, ó, quais são os 4 princípios? Os 4 princípios vão nortear os pilares. Os pilares. E aí não esqueçam, hein? Se é o princípio, é a base, é aquilo que te dá o norte, a diretriz. Quais são eles? Temos a transparência que nós vimos, a prestação de contas, que é o accountability, a equidade e a responsabilidade corporativa. 4 princípios. E nós temos 6 pilares, né? 6 pilares. Quais são eles? A propriedade, relacionada aos sócios, o conselho de administração, temos aí a gestão em si, né, daquele gestor, de quem vai estar à frente do negócio, como presidente, como diretor, enfim, a auditoria independente, o conselho fiscal e a conduta e o conflito, né, de interesses, tá bom? Então guardem esses 6 princípios, esses 6 pilares, né, e os 4 princípios. Não confundam, hein? As bancas gostam de inverter esses conceitozinhos. Tá aí para vocês, coração para revisar. Faz aí o caveirão do BOP bolado, porque tem que revisar. Sempre importante. Tá aí para vocês. Show, meus amores? Não deixem de estudar. E aí chegamos, né? O papel, né, do Conselho de Administração na governança. Então, marca aí. Muito importante o papel do Conselho. O Conselho de Administração é um órgão muito importante, né? Tá aqui para vocês. Esses são os conselheiros, né, teoricamente. Esse aqui, o presidente da empresa, né, o CEO da empresa. E aí, vamos lá. O Conselho de Administração é o órgão colegiado encarregado do processo de decisão de uma organização em relação ao seu direcionamento estratégico. Então, galera, são os engravatados. É a galera que é o bichão. É quem está lá no planejamento estratégico determinando que as diretrizes da empresa, a missão, visão, valores, onde a empresa pretende chegar, como ela pretende ser reconhecida, quais são seus objetivos organizacionais. Então, aquela galera que entende se é o momento de investir, se é o momento de ampliar os negócios, se é o momento de se defender, proteger, o ambiente econômico não está muito bom, a gente está meio fraco internamente, estamos com umas crises aí, estamos endividados, não dá para expandir agora. Tudo isso, essa galera tem que saber. Lembra que eu falei com vocês? A habilidade é mais conceitual. A habilidade conceitual é justamente isso, né? Você ter essa noção do todo, do macro, da economia, da macroeconomia, da microeconomia, da economia local, né? Da economia global. Tudo isso envolve esses camaradas aqui. Então a gente está estudando os bichões, né? Eu gosto de falar os bichão da empresa, tá? Só os Pokémon alto nível, só os topos da cadeia dos Pokémon, tá? É só Blastoise, Charizard, só bagulho doido. Lindo, meus amores? Tá aí pra vocês, ó. Então vem comigo. Ele exerce o papel de guardião dos princípios, valores, objetivo social e do sistema de governança da organização, sendo seu principal componente. Além de decidir os rumos estratégicos, olha que lindo, hein? Além de decidir os rumos estratégicos do negócio, compete ao Conselho de Administração, conforme o melhor interesse da organização, monitorar a diretoria, atuando como elo entre esta e os sócios. Então, muitos ali do Conselho Diretor, né, do Conselho de Administração, muitos deles representam a vontade dos acionistas, né? Então, temos ali o Conselho de Administração, bem tranquilinho. Os membros do Conselho de Administração são eleitos pelos sócios. Então, os membros do Conselho de Administração são eleitos por seus sócios, né? Na qualidade de administradores. Os conselheiros possuem deveres fiduciários para com a organização e prestam contas, obviamente, né, o accountability aí, aos sócios
nas assembleias. De forma mais ampla e periódica, também prestam contas aos sócios e às demais partes interessadas por meio de relatórios periódicos. Composição do Conselho de Administração. Vamos lá? Composição do Conselho de Administração. O desempenho do Conselho de Administração depende do respeito e da compreensão das características de cada um dos membros, sem que isso implique a ausência de debates e de ideias. Foi o que eu falei com vocês já, né, gente? Tem uma matéria também bacana, que é negociação, gestão de conflitos, tudo isso faz parte da administração. Galera, a gente tem respeito, a gente deve ter respeito pelo seu colega de trabalho, mas isso não tira a gente de um bom debate, né? De uma boa tretinha, né? De vez em quando vai ter uma treta no trabalho. A gente tem que conversar, a gente tem que discutir, a gente tem que negociar, a gente tem que tentar chegar a um acordo dependendo de situações. Vai haver conflito, é normal. Você pensa de um jeito, eu penso de outro. Você é formado numa área, eu sou formado em outra. Às vezes você pode ter uma visão de vida de uma situação, eu posso ter outra situação de vida. Então a gente tem que tentar convergir essas ideias para que a gente atinja os objetivos organizacionais. Então o debate de ideia é sempre importante. A gente perdeu ultimamente, né, nos últimos anos aqui no Brasil, a capacidade de dialogar. Democracia é diálogo. Democracia é viver com o contraditório. Isso é ser democrático, tá? O fato de você pensar diferente de mim, eu tenho que respeitar a sua opinião. Posso até não concordar, mas a gente tem que ouvir e debater. Tentar chegar a um senso comum. Não é te isolar, te esculachar, te cancelar, né? Não é assim que funciona. Isso não é democracia. É a mesma coisa aqui. Então, um processo democrático passa pelo quê? Por negociação. Olha a bagunça que é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, teoricamente, tinha que ter essa função do debate de ideias, de você ter a convergência ali, mas não. A gente sabe que tem um jogo político por trás disso também. Mas é um exemplo, isso funciona no ambiente corporativo, da mesma forma, só que mais restrita, pertinente a uma empresa. Toda empresa vai ter essa coisa do conflito, do debate de ideias. Por isso que a gente tem que ter um cara que seja um mediador, que seja bom em negociar. Todo mundo conhece, né? Um cara que é bom de lábio, um cara que é bom em argumentos, em convencer, persuasivo, né? Então, a gente pode usar esse dom para o bem e a gente pode usar esse dom para o mal, tá bom? É normal, é natural, tá? Então, vem comigo. Portanto, a diversidade de perfis é fundamental, pois, aqui ó, mais uma vez que eu falei com vocês, né? Cuidado com as bancas, que vem aquele papinho que a equipe tem que ser homogênea, que a equipe tem que ter um pensamento isonômico, todo mundo pensa da mesma forma, pessoas que vivem numa bolha. Não, isso é altamente danoso. A equipe tem que ser o quê? Plural, tem que ser heterogênea, cada um com as suas experiências, de tudo, para que você possa ter essa convergência de esforços no trabalho. Isso enriquece a organização. Tá bom? Quanto mais diferente, melhor, né? Teoricamente. Essas experiências, essa troca, esse intercâmbio é sempre importante. Então, ó, pois permite que a organização se beneficie da pluralidade, está aqui, ó. Se beneficie da pluralidade de argumentos e de um processo de tomada de decisão com maior qualidade e segurança. O Conselho de Administração deve ter de 5 a 11 membros. Mais do que isto, as decisões começam a ficar muito lentas. Vocês também já estudaram comigo. Por que tem que ser um número ímpar? Número ímpar porque se empatar, alguém decide. Ponto. Então o número ímpar é importante por isso. O número ímpar porque se empatar, alguém decide. STF, por exemplo, 11 ministros. Vocês vão ver ali que geralmente são números ímpares porque você vai ter um voto de desempate, um voto de Minerva, que a gente chama. E outra coisa, vou dar um exemplo. Deixa eu ver aqui. A gente estudou aqui, ó, decisões muito lentas. Galera, quanto mais democrática a decisão, mais lenta ela é. Então, esse é um problema. Uma ditadura, não. A ditadura só depende, um governo, né, um regime autoritário, só depende da vontade de uma pessoa. A caneta está na minha mão. E aí eu decido. A caneta ou um fuzil, né? Se é ditadura, é comigo eu que mando. Então, tá aqui, ó. Ditadura só depende da vontade de um. Aí a decisão é mais célere. Então, uma decisão centralizada, como nós estudamos, ela é mais rápida. Por quê? Só depende da vontade de uma pessoa. Ponto. Agora, uma decisão democrática, eu preciso do número mínimo de bocós. É isso mesmo. Então, o Congresso Nacional, você tem que ter um quórum, um número mínimo de bocós para decidir o rumo de um país, né? Então, é isso daí que eu falo. É um número mínimo. Isso é democracia. Quanto mais democrática a decisão, quanto mais players, né? Quanto mais pessoas envolvidas nesse processo decisório, mais lento ele acaba ficando, porque a gente tem que considerar a opinião de cada um, né? Para somar ali uma maioria ou um mínimo. Beleza? Então, é isso. Além disso, o Conselho de Administração deve ser
formado por um número ímpar, tá aí para vocês, de membros para evitar empates nas decisões. Tá aí para vocês. Outro ponto importante é que os membros do conselho não devem ser celebridades. Isso é muito importante, né? Pois, do contrário, podem não ter tempo suficiente para se dedicar à organização como deveriam, né? Isso sempre tem problema. Já tiveram alguns, agora eu não lembro, eu lembro de um caso, mas agora fugiu da memória. Mas tinha um caso aí de um famoso pertencer a uma grande empresa, dava maior confusão. Depois eu vou pesquisar isso aí direitinho. Mas enfim, é aqui, né? O cara celebridade, o cara estrelinha, isso pode ser ruim, porque ele pode não estar ali presente, vivendo aquela empresa, o ambiente como ele deveria, é só estar ali por dinheiro mesmo, e às vezes o cara tem muito dinheiro e foi lá e porrou um monte de ação daquela empresa, ou aquilo, a vaidade, né? O ego, o poder, pode subir a cabeça do cara também e ele atrapalhar de forma não técnica, né? De forma não qualitativa nas decisões ali da empresa e isso prejudicar também o trabalho. Então é só um exemplo. Tá bom? Mas isso aqui não aparece muito em prova, não. Aliás, não aparece em prova, nunca vi. Atribuições dos conselheiros, né? Então, ó, quais são as atribuições dos conselheiros? O conselho de administração deve zelar pelos valores e propósitos da organização. Então, ó, sempre, né? O conselho de administração deve zelar pelos valores e propósitos da organização e traçar suas diretrizes estratégicas para que o interesse da organização sempre prevaleça. Então, galera, olha que lindo, hein? Estudamos isso também, lá em administração, comecinho da matéria, não esqueçam disso. Tanto que é um dos 14 princípios do FAIOL e nós temos um princípio parecido na administração pública. Quando ele fala aqui, ó, o interesse da organização deve sempre prevalecer. Então, o interesse da organização era um dos 14 princípios do FAIOL, né? O interesse da organização está acima dos interesses individuais. Já na administração pública, a gente chama esse princípio de quê? Esse aí mesmo, princípio da supremacia do interesse público. O interesse coletivo está acima do interesse do particular. É a mesma coisa. Jogando para o âmbito corporativo, o interesse da organização, da empresa, é maior do que o interessezinho ali, do interesse o quê? Do interesse particular. Óbvio que entra a teoria do equilíbrio, que eu estudei com vocês também lá em gestão de pessoas. O que é a teoria do equilíbrio? É quando a empresa faz a ponderação. Espera aí, fulano, aquele colaborador, aquele funcionário, eu sei que ele é um ser humano. RH é quando eu olho para todo mundo como se fosse o quê? Um saquinho de feijão. Eu tenho um saquinho de feijão com o número de grãos que eu tenho que administrar. Isso é recursos humanos. Isso são os meus recursos, o meu capital humano. É aquilo ali que eu tenho que administrar. Frio, algo técnico. Agora, quando eu falo para gestão de pessoas é quando eu olho o grãozinho individual. Cada grãozinho é um ser humano. Cada pessoa tem suas aspirações, suas vontades, seus desejos, seus objetivos particulares. Eu estou aqui na empresa, óbvio, eu tenho a diretriz maior do Focus, toda a missão, toda a visão onde o Focus pretende chegar, eu estou alinhado com esse planejamento. Agora, eu tenho meus objetivos particulares também, os objetivos pessoais dentro da empresa, como qualquer funcionário que trabalha. Pegaram? E aí, meus amores, é a teoria do equilíbrio que a gente chama lá em gestão de pessoas. Como assim, Vinícius? É essa gangorra, né? Essa balança. Por quê? O interesse organizacional é maior, princípio do FAIOL, né? O meu interesse individual tem que se submeter ao interesse da organização. A organização é maior. Lindo. Só que, se você se dedica, se você trabalha, se você dá o seu melhor, se você tem seus desejos particulares, a empresa tem que olhar para isso também, porque envolve critérios de motivação, de clima, de cultura, tá? E você tem um ambiente saudável das pessoas trabalharem com vontade, com prazer mesmo de estar ali, ganhando bem. Tudo isso envolve a administração. Então, recompensas, podem ser recompensas financeiras e recompensas de status também, que a gente sabe que tem dentro das organizações que nós estudamos lá em gestão de pessoas. Então é esse equilíbrio. É tipo assim, a organização fala para o colaborador, você me presta a sua força de trabalho, então você trabalha para mim, você colabora com o seu capital intelectual, com a sua habilidade, o seu know-how, para a minha empresa atingir os objetivos dela e ter o que? Vantagem competitiva. A nossa equipe é fantástica. Brigar com a equipe do Focus aqui é muito difícil, porque a equipe aqui é monstro. Isso é o quê? Vantagem competitiva. Então, é isso. Nós temos uma equipe diferenciada que gera essa vantagem competitiva e leva o Focus a atingir os seus objetivos organizacionais. Concorda? Em contrapartida, tem ali a contraprestação para os
funcionários, para quem trabalha ali. Então é essa relação de gangorra. Então teoria do equilíbrio. Enquanto o funcionário perceber essa relação, que ele fala assim, não, estou bem, estou valorizado, estou ganhando o que eu quero e tudo mais, pô, pronto, fechou. Essa é a teoria do equilíbrio. Então, cada um contribui um pouquinho. Não é, lembrem-se, é relação de parceria, relação ganha-ganha. Eu vou perturbar vocês ao longo lá em recursos materiais, eu vou falar muito de relação ganha-ganha. Negociação, eu vou falar muito com vocês de relação ganha-ganha. Lá nós temos alguns critérios, né? Relação ganha-perde, relação ganha-ganha, relação perde-perde. Tem tudo isso, tá, gente? Uma negociação. Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Teoria do equilíbrio que eu estudo com vocês lá em gestão de pessoas. A empresa recebe a colaboração dos colaboradores, a força de trabalho para atingir seus objetivos. Em consequência, ela retribui com recompensas os seus colaboradores. Lindo, mantendo essa equidadezinha aqui, esse equilíbrio. Pegaram? Então tá aí para vocês. Então, o conselho deve prevenir e administrar situações de conflito. Consequentemente, né? Todo gestor tem que estar preparado para isso, conflitos de interesse e administrar divergências de opiniões. Dentre as responsabilidades do Conselho de Administração, destacam-se. Então, quais são as responsabilidades do Conselho de Administração? Pode marcar aí, sempre bom, hein? Discussão, aprovação e monitoramento de decisões envolvendo a estratégia da organização, a estrutura de capital. Temos aí o apetite e tolerância a risco. Nós temos ali, né, o perfil de risco. Cuidado, né? Estudei com vocês lá em gestão de risco, meus amores. Cuidado com isso daí. Apetite, tolerância e limite a risco, né? As empresas têm que prestar atenção a isso. O que é o apetite? Apetite é quando você está com fome, né? É a vontade que você tem de correr aquele risco. É a vontade. Viu uma morena lá? É um risco. Já tem um não? Você já tem um não. A morena está lá. Linda, maravilhosa. Aí você olha assim e fala assim, meu Deus, é a vontade que você está disposto de tomar um não na sua cara. Aí você pensa assim, o máximo que ela pode falar é não, né? Aí você vai lá, pergunta pra ela fala assim, Deus que me livre, cruz credo, né? Aí você volta deprimido, é normal, acontece. Então assim, é isso, é o apetite ao risco. Apetite é a vontade, é a fome que você tem de correr aquele risco ali. Já, meus amores, a tolerância é justamente o que você suporta daquele risco. Vou dar um exemplo particular meu. Intolerância. Eu sou intolerante à lactose. Eu vou até certo ponto, teoricamente, certo ponto não. Eu tolero, o meu organismo tolera a lactose até certo ponto. Até porque é uma coisa que eu não vivo sem. Desde pequeno eu fui descobrir que eu era intolerante depois de burro velho, tá? Mas é uma coisa que eu me alimento, eu adoro queijo, adoro laticínio, adoro. É uma coisa que eu vivo. Bolo, pizza, isso aí eu nunca abri mão. E aí o meu organismo tolera até certo ponto. Dali para frente é só desgraça, né? Porque aí vem a intolerância à lactose. É a mesma coisa aqui. A tolerância ao risco é o que você tolera de risco, é o que você suporta, é o que você aguenta, tá bom? E o limite de risco é até onde você vai. Então, quando seu pai falar para você assim, o meu filho, praia, mar tem cabelo? Meu pai, minha avó, minha avó, todo mundo falava isso na frase, né? Mar não tem cabelo. Por que mar não tem cabelo? Se você se afogar, não tem onde você segurar, não tem onde você puxar. Então essa é uma frase, não sei se aqui no Sul tem essa frase também, mas lá no Rio a gente tem essa frase, mar não tem cabelo. Se você entrar na praia, tem que ter consciência e morre quem sabe nadar, tá bom? Morre quem sabe nadar, não é quem não sabe não. Quem não sabe não chega nem perto. Quem não sabe é o quê? Banho de baldinho. Isso é o limite a risco, que a pessoa corre. Eu não sei nadar, o meu limite é água na canela. Vou lá, pego o baldinho e me molho. Não eu, né? No caso, eu nado, mas respeito muito. Mas a pessoa que não sabe nadar, qual é o limite de risco dela? Pô, eu vou só até aqui na beira-linha, molho o baldinho, e volto pra praia, porque eu não sei nadar. Se eu entrar, se eu passar esse limite aqui, eu sei que eu vou me afogar. Pegaram? Então é isso. Nós temos apetite a risco, temos a tolerância a risco e temos o limite de risco que as empresas podem correr, o que elas estão dispostas a correr. Pegaram, meus amores? Então tem isso daí. Temos a fusão e a aquisição, né? Então, fusões e aquisições. Aquisição, você comprar a empresa, consequentemente, o Conselho de Administração vai fazer esse crivo, vai analisar. E fusão, meu amor, é aquele negócio que a gente fala com vocês, né, meus amores? É Dragon Ball, né? Olha aqui o Dragon Ball. A molecada fazia fusão, aí vinha, pum. Fusão é virar um só. Cuidado com isso, hein? Fusão é quando uma empresa se funde a outra, vira uma só, uma carne só, tá bom? Então vocês vão lembrar lá do Dragon Ball, é aquela bobeirinha. Pum, virou
um só. Isso é fusão. Joint venture é outra coisa, tá? Tem um termo em inglês em administração que pode aparecer em governança corporativa, gestão estratégica, que é o joint venture, tá bom? Joint venture é a parceria, é como se fosse um casamento. Eu brinco que lá no Rio de Janeiro, nós tivemos aí o Cabral, né, o Sérgio Cabral, o governador do Rio, e ele tinha um slogan, né, na época, quem é do Rio vai entender o que eu tô falando, quem é do Sul, só estou informando vocês. Lá no Rio de Janeiro tivemos o Cabral, que vocês sabem a história do Cabral, né? E aí o Cabral, ele tinha um slogan no governo dele que era somando forças, tá bom? Então o Joint Venture é o governo do Cabral, somando forças, tá? Ele somou muita força aí nesses anos aí, várias forças escusas, tá? Então, galera, é o seguinte, somando forças, é isso, é o Joint Venture, porque é um casamento. É quando eu pego uma parceria com outra empresa e a gente se junta para ser mais fortes, tá? Mas, como eu disse, é um casamento. Se você casar com um pobre, o que é que você faz? Você desafia a lei da matemática, né? Você multiplica a pobreza, né? Você multiplica o zero. Então, se o seu parceiro, a sua empresa, ela é endividada, quem você vai juntar, meus amores, vocês pegam a dívida daquela empresa também. Se a empresa é rica, aí é casamento bom, né? Você deu ali o golpezinho do baú bacana, tá bom? Pegaram ali, ó, meus amores, somaram forças. Como as meninas dizem, né? O que é meu e o que é seu é meu, né? Quem namora aí sabe disso, né? Já a rapaziada sabe disso, né? Se você tem 30 reais e sua namorada tem 20 reais, sua namorada tem 50 reais. Você não tem nada, tá bom? Guarda isso aí. É essa a parada, você não tem nada, filho. Pegaram? Então, Joint Venture é essa parceria. Eu fecho ali a força para que a gente tenha união. E é um casamento. Pode ser um casamento, pode ser um trisal, não interessa. Pode ser uma empresa, pode ser duas empresas ou mais de duas empresas. Sem problema nenhum. Isso é o Joint Venture. Você soma forças com essas empresas e é um casamento. Se ela está endividada, você recebe a dívida também. Se ela tem muito dinheiro, você acaba também somando o seu capital com o dela. Não confundam com a fusão. A fusão se vão virar uma empresa só. Lindo? Tá aí para vocês. Contratação, dispensa, avaliação e remuneração do diretor-presidente e dos demais executivos, a partir da proposta apresentada pelo diretor-presidente. Temos aí escolha e avaliação da auditoria independente e processos sucessórios, né, dos conselheiros e executivos. Tá aí. Então, essas são as atribuições do Conselho de Administração. Temos aqui, obviamente, práticas de governança corporativa, relacionamento com os stakeholders, sistema de controles internos, incluindo políticas, limites de alçada. Temos aí política de gestão de pessoas e o código de conduta, né? Que são os códigos de ética, códigos de conduta, os compliance, o que a gente chama de compliance, né? Você seguir regras ali, enfim, código de conduta, etiqueta no trabalho, ética profissional e tudo aí vai, tá bom? Tudo isso passa pela mão do Conselho de Administração. Independência dos conselheiros, né? Muito importante. Todos os conselheiros, uma vez eleitos, têm responsabilidades para com a organização, independentemente do sócio, grupo acionário, administrador ou parte interessada que o tenha indicado para o cargo. Os conselheiros devem atuar de forma técnica, com isenção emocional, financeira e sem a influência de qualquer relacionamento pessoal ou profissional. Isso é muito importante, né? A gente defende ali os interesses de pessoas, obviamente, mas você não pode ser um longa-manos, teoricamente. Você é um cara técnico. É como se fosse um staff, tá, gente? É como se fosse um staff aqui, só que ele toma decisões, né? Então o conselho diretor é importante, tá? Mas é um órgão técnico, é um órgão ali com isenção emocional. Ele não pode seguir, vamos supor, eu sou um acionista muito doido e eu botei lá um conselheiro que me representasse. Mas aí no final eu não deixo o cara tomar a decisão técnica, foi o motivo que eu contratei ele, e no final eu quero só o que eu acho que é o certo, as minhas decisões ali emocionais. Não, ele não pode se deixar influenciar. Por mais que eu tenha colocado ele lá, ele tem que atuar de forma profissional, de forma técnica, não é se deixar envolver por emoções. Lindo? Bem tranquilo. Os conselheiros devem criar e preservar valor para a organização como um todo, observados os aspectos legais, sempre, né? Éticos envolvidos. Classes de conselheiros, né? Podem ser identificadas 3 classes de conselheiros. Então temos aí conselheiros internos, né? Conselheiros que ocupam posições de diretores ou que são empregados da organização. Temos os conselheiros externos, né? Que são os conselheiros, obviamente, sem vínculo atual, comercial, empregatício ou de direção com a organização, mas que não são independentes, não são independentes.
tais como ex-diretores, ex-funcionários, advogados e consultores que prestam serviços à empresa, sócio ou empregados do grupo controlador de sua controlada direta, controladas ou dos membros ou do mesmo grupo econômico e seus parentes próximos e gestores de fundos com participação relevante. Temos aí também os conselheiros independentes, né, que são conselheiros externos, que não possuem relação familiares de negócios, relações, né, familiares de negócios ou de qualquer outro tipo com sócios com participação relevante, grupos controladores, executivos, prestadores de serviço ou entidades sem fins lucrativos que influenciem ou possam influenciar de forma significativa seus julgamentos, opiniões, decisões ou comprometer suas ações no melhor interesse da organização. Temos aí o conselho consultivo, né, meus amores? O próprio nome já diz, é um conselho que você vai o quê? Você vai o quê? Consultar, né? Ou baita spoiler agora, hein? É o conselho consultivo. Vamos ver aqui? Vem comigo. O conselho consultivo facilita o compartilhamento de experiências e de sugestões para a gestão da sua empresa, reunindo profissionais com maior bagagem e perfis distintos, já que passaram por desafios semelhantes aos que a empresa está enfrentando no momento, conversando periodicamente com a direção, então aqui conversando periodicamente com a direção da empresa, que deve colocar suas maiores dificuldades de crescimento na mesa. O conselho consultivo pode orientar na tomada de decisão. É como se fosse, meus amores, o processo de mentoria, né? Então esse conselho consultivo é aquele pessoal da sua confiança. Já ouviu falar do conselho da presidência da República? É uma galera mais próxima, né, do presidente, que ele vai buscar ali conselhos, como se fosse um rei, né? O rei não tinha os conselheiros dele, então aquela galera mais próxima ali, ele consultava, pedia certas opiniões e dali ele elaborava as suas tomadas de decisões. Aqui a gente considera uma pessoa que tem experiência, por isso que a gente fala do processo de mentoria, né? O que é a mentoria? Sou eu procurando alguém que é referência na minha área para aprender com aquela pessoa como ela chegou naquele local ali, naquele lugar de destaque na sua profissão. Então, isso é uma mentoria, ele vai ser meu mentor, meu mestre, pensem assim. Então, aqui é o conselho consultivo, é esse conselho de pessoas que têm experiência, que são da minha confiança enquanto gestor. Eu vou lá e escuto a experiência deles e tomo as decisões necessárias quando for possível, né? Tá aqui, ó. Um conselho consultivo geralmente é composto por 3 a 5 pessoas, né, de confiança, capazes e dispostas a ajudar. Então, ó, dispostas a ajudar pelo menos algumas vezes ao ano. Essa frequência deve ser definida pelo Código de Governança da empresa, com os temas mais diversos, voltados ao aumento de eficiência, inovação e relevância no mercado. Atenção, não confunda, tá aqui, ó, cuidado, meus amores, não confunda, meu aluno, o conselho administrativo é uma coisa com o conselho consultivo, é bem diferente. Ambos são importantes, mas não devemos confundir os dois. O conselho administrativo ou o conselho diretor, né, geralmente entra mais para frente, enquanto o conselho consultivo pode ajudar a empresa desde o início da implementação da governança corporativa. Conflitos de interesse, meus amores, sempre teremos, né, um conflito de interesses. É uma parte importante e por isso que nós temos matérias como negociação, como gestão de conflitos, lá em gestão de pessoas. A gestão de conflitos ela é mais voltada ali para o conflito do dia a dia no trabalho mesmo, tá? O pau tá cantando, um colaborador tá de cara feia para o outro, enfim, gerentes estão brigando entre os setores, aí entra a gestão de conflitos e dentro da gestão de conflitos nós vamos ter uma etapa chamada negociação. Aí a gente abre a negociação, que é uma matéria extensa, complexa, com muita doutrina. E um negociador, todo gestor, tem que ser um bom negociador. Tanto que nós vimos lá em um dos papéis, conforme Henry Mintzberg, um dos elementos lá nos papéis do executivo é justamente a negociação. Ele tem que ser um bom negociador. E aí já é uma matéria mais ampla. Às vezes não é só a negociação em um conflito, é a negociação com fornecedores, é a negociação com acionistas, é a negociação no geral, mais abrangente. Pode ser mais isolada e pode ser mais global, mais holística. E aí nós temos várias estratégias de negociação. É um assunto complexo que eu vou trabalhar com vocês em breve, tá? Então daqui, ó, conflito de interesses. Há conflito de interesses quando alguém não é independente em relação à matéria em discussão e pode influenciar ou tomar decisões motivadas por interesses distintos.
daqueles da organização. Essa pessoa deve manifestar tempestivamente seu conflito de interesse ou interesse particular. É aquilo que vocês falam, né, que a gente estuda lá no direito administrativo ou no constitucional, que é a suspeição. Nós temos casos de ser suspeitos e casos de serem impedidos de julgar, né? Agora eu não lembro, tá bom? Mas é mais ou menos isso. Então, vamos supor, eu sou um juiz, aí eu sou amigo do cara que vai ser julgado por mim. Opa, eu estou impedido de julgar o cara, porque eu tenho o quê? Relação com aquele camarada, eu não vou ser imparcial. E o juiz é uma entidade, a justiça é cega, tá bom? A justiça, tanto que você cutuca ela só atua mediante provocação. Então a justiça é cega, você vai lá e cutuca, ô mulher, aí, ó, tô com um problema aqui. Aí tu conta no vidinho dela. Aí ela vai lá e vai julgar. Só que eu não posso ver, eu não posso ter essa relação próxima, né? Vendado, quietinho. Opa, é fulano? Não posso não. Fulano é meu amigo de infância. Ou então eu tô lá julgando, tô com o martelo na mão, aí chamo o desgraçado do meu inimigo. O maluco que é meu rival, anos. Aí eu não vou pesar a caneta nele? É óbvio que eu ia pesar a caneta nele. Tô errado, né? Feião. Mas aí vai pesar. Tu não gosta do cara? Meu irmão, já nem vem na segunda audiência. Já tá daqui... camburão, já bota ele lá, eu quero nem ver, já leva. Pegaram? Então aí eu tenho esse impedimento, a suspeição, né? Um parente, um amigo íntimo, um inimigo notório, né? Um inimigo público, tudo isso eu tenho que declarar que eu não posso tomar nenhuma decisão. Tem um conflito de interesse ali que vai influenciar de forma técnica na decisão. Então, ou então interesse particular. Alguém ali, vamos supor que eu tenho um interesse escuso, é um empresário que eu estou julgando, e aí eu vou lá e pum, dou uma canetada para ele, dou uma sentença, alguma coisa que favoreça ele. Não pode, jamais. Lindo? Tá aí para vocês. É o mesmo princípio aqui, né? O conselheiro ele tem que acusar quando ele tiver impedido ali ou suspeito de fazer qualquer tipo de avaliação. Caso não faça, outra pessoa poderá manifestar o conflito, né? Se alguém souber ali daquele meu conflito, alguém pode me delatar, né? Goelar, caguetar, como a gente diria lá no Rio de Janeiro, tá bom? É importante prezar pela separação de funções e definição clara de papéis e responsabilidades associadas aos mandatos de todos os agentes de governança, inclusive com a definição das alcançadas de decisão de cada instância, de forma a minimizar possíveis focos de conflitos de interesses. Lindo, meus amores, tá aí para vocês. Galerinha, eu vou finalizar esse nosso bloco aqui. Mais uma vez, finalizo esse nosso segundo bloquinho de governança corporativa e compliance. Não sai daí não, que a gente tem muito conceitozinho bacana para sua prova, para você tirar onda, gabaritar tudo. Show, meus amores? Tchau, tchau. Fui!